Olá, alunos, tudo bom com vocês? Vamos para a nossa quarta aula sequencial sobre tubulações. Nessa aula estaremos comentando um pouco a respeito dos acessórios e das válvulas que são utilizadas dentro das tubulações, certo? Então, iniciamos esse período onde estamos falando sobre tubulações, comentando a respeito dos conceitos, certo? A respeito do que seriam as tubulações. Focamos ali inicialmente em explicar os materiais utilizados nos tubos, certo? E depois passamos para o processo de fabricação dos tubos. Então, tudo estava muito focado nos tubos dentro do conjunto de tubulações. Nessa aula, iremos falar a respeito dos acessórios que são utilizados nas tubulações, ou seja, em conjunto com os tubos, os conjuntos de acessórios e válvulas que são utilizados com o intuito de direcionar aquele fluido, né, de processo que está sendo deslocado para uma direção específica, tá certo? Então, numa unidade de processo, em decorrência do posicionamento dos equipamentos, os tubos necessitam se interligar, mudar de direção e nível, ou ainda se conectar à válvula e aos próprios acessórios, certo? O que acontece, pessoal? Caso todo o conjunto de tubulações fosse composto apenas pelos tubos, nós vimos que os tubos são condutos retos, certo? Fechados e ocos por dentro. Ou seja, toda a nossa tubulação ia se constituir em uma linha reta, retilínea, onde ia ter apenas uma angulação específica, seja a angulação rasa, né? onde nós temos o deslocamento da tubulação no nível zero, tá? Ou seja, numa angulação qualquer, numa elevação qualquer de terreno, com essa angulação se mantendo fixa. Mas aí o que acontece? Dentro de uma empresa, ficaria muito complicado a gente estabelecer uma tubulação totalmente retilínea, uma vez que as partes num processo são dados em vários pontos diferentes em termos de localidade geográfica. E aí, com isso, nós vamos precisar de algumas conexões onde a gente faça a curva com a tubulação, onde a gente temporariamente possa fechar, né, ou abrir para a passagem daquele fluido, tá certo? Ou mesmo quando nós queremos, né, utilizar uma válvula de regulagem, certo? Onde a gente quer não fechar ou abrir, ou manter ela parcialmente aberta, tá certo? Nós vamos passar, então, por isso nessa aula de agora. Bom, os meios principais de ligação de tubos são esses quatro apresentados aqui. São as ligações rosqueadas, ligações soldadas, flangeadas e do tipo ponta e bolsa. Tá certo? Quase a totalidade do que é apresentado em termos de tubulações para a gente são ligados dessas quatro formas. Ou através de rosca, ou através de solda, ou através de flange, ou uma ligação do tipo ponta e bolsa, tá certo? Bom, nas ligações rosqueadas, é muito utilizado em ferro galvanizado e aço, para diâmetros de até 4 polegadas. Não são recomendadas, nesse caso, para temperaturas elevadas. Por quê? As ligações rosqueadas, nós temos na extremidade do nosso tubo, obviamente, uma rosca feita, certo? Para que esse tubo possa se conectar com outro tubo ou com algum tipo de conexão específica, tá certo? E aí o que acontece? Se a gente aplica esse tipo de tubo em temperaturas mais elevadas, com o aumento da temperatura, a gente sabe que pode haver, né, dilatação térmica, certo? E aí essa dilatação térmica nos filetes da rosca pode ocasionar algum tipo de fratura, uma vez que os filetes são pontos concentradores de tensão, e também pode gerar certas folgas, certo? Em virtude da diferença, né, de dilatação que ocorre entre um tubo e outro, ou entre o tubo e alguma conexão qualquer, tá certo? E aí, com isso, gera alguns tipos de vazamentos, ok? Bom, e aí, o que é utilizado para conectar dois tubos que têm extremidades rosqueadas? Geralmente, se utiliza as luvas, os nipples e as uniões,
tá certo? As luvas sendo apresentados aqui mais à esquerda, tá certo? Deixa eu pegar aqui a minha ponteira. As luvas sendo apresentado aqui mais à esquerda, ou seja, a luva ela é um elemento que vem externo ao tubo, ou seja, enluvando, né, ele, como o próprio nome já diz. Então, o tubo ele é rosqueado, certo? Por essa ponta aqui, e o tubo no qual quer se realizar a conexão é rosqueado na ponta contrária. E aí, com isso, se dá a união desses dois tubos, tá certo? Porque o que acontece, pessoal? O tubo, ele é rosqueado sempre externamente, tá certo? Ele nunca é rosqueado internamente. Então, para eu conectar dois tubos, eu preciso de uma rosca externa, que no caso é a rosca do tubo, e uma rosca interna, tá? E aí, com a luva, nós conectamos dois tubos que têm o rosqueamento externo, tá ok? Já o nipple, ele faz o trabalho contrário, certo? Ele, a partir do rosqueamento interno no tubo, ok? Então, o tubo ele é rosqueado internamente, nós conectamos o nipple de um lado do tubo, certo? Numa extremidade de um tubo que se quer conectar, e também na outra extremidade, tá? A utilização de um ou de outro vai depender da aplicação. Por exemplo, vocês podem ver aqui na figura central que a luva ela ocupa um certo espaço, né, externo aqui, que muitas vezes, naquele projeto, não vai se poder se dar o luxo de utilizar esse espaço externo. Ou seja, aquela tubulação, provavelmente ela vai passar num espaço um pouco mais apertado. Então, se a gente utilizar uma luva, como essa luva ela vai enluvar, né, o nosso tubo, ela vai aumentar, certo? Aquele diâmetro efetivo naquele ponto onde está sendo realizada essa conexão com luva. E aí, muitas vezes no projeto, isso não é possível, tá certo? Por causa das limitações de espaço que se tem. E aí se faz o uso dos nipples, tá certo? Um problema dos nipples em relação às luvas é que o sistema de vedação dos nipples é um pouco mais complexo e um pouco mais dificultoso, resultando em mais tipos de vazamento, tá bom? E nós temos, para completar, as uniões, que são conexões um pouco mais robustas, tá? Se assemelham em parte do que a gente viu com a luva, ou seja, no tubo nós temos o rosqueamento externo, tá certo? Só que a união, ela é um tipo de conexão mais forte, tá? E com maior poder de vedação, tá certo? Uma vez que é dado um aperto no própria conexão, tá? E não está vinculado apenas ao aperto da rosca no tubo, mas também ao aperto da própria conexão, que é dado por essa porca que existe na posição central dela aqui. E aí, com esse aperto e através de um anel de vedação, né, que é colocado nessa posição aqui, nós temos a vedação perfeita aí daquele fluido que está sendo trabalhado, tá certo? Geralmente as uniões elas são utilizadas muito no transporte de gases, tá? Uma vez que gases têm uma maior capacidade de fluxo, né? Tem uma menor viscosidade, e com isso você consegue ter um maior nível de vazamento, as uniões são preferíveis no transporte desses gases, tá bom? Os tampões e bujões, tá? Eles servem para fechar algum ponto de alguma tubulação, certo? Talvez vocês já possam ter visto algum tipo de conexão dessa em casa, certo? Nós sabemos que o sistema de encanamento que existem nas residências, né? Geralmente as tubulações elas são de PVC, tá? Provavelmente vocês devem ter visto algum bujão desse aqui em PVC, tá certo? Principalmente no banheiro, onde tem aquela duchinha higiênica, muitas pessoas tiram aquela duchinha higiênica e aí, para fechar, né, aquela tubulação, faz o uso de algum tipo de bujão que vocês estão vendo aqui, tá certo?
ou esse de cabeça cilíndrica, ou de cabeça sextavada, ou de cabeça quadrada. Geralmente muito utilizado esse aqui de cabeça quadrada. Serve para quê? Serve para fechar a tubulação, né, naquele ponto ali. Nas conexões, certo, do tipo rosqueada, nós temos dos vários tipos, tá, pessoal? O que que acontece? As conexões, elas vêm com o intuito de modificar a direção ou o nível, tá? Ou mesmo reduzir a seção de uma tubulação em algum ponto específico, tá? Naquele projeto de tubulações no qual está sendo concebido, tá certo? Então, aqui, por exemplo, começando aqui na linha de cima, o joelho 90 graus. Joelho 90 graus nada mais é que uma conexão no qual muda a direção do fluxo em 90 graus naquela tubulação, tá certo? Joelho 45 graus, a mesma ideia, só que a mudança de direção se dá a 45 graus. E reparem, né, que as pontas aqui do joelho 90 graus, certo? E do joelho 45 graus são pontas rosqueadas, ou seja, é como se essas conexões fossem uma luva, certo? Só que uma luva a 90 graus e uma luva a 45 graus. A mesma coisa, pessoal, vai valer para o T a 45 graus, para o T, né, tradicional, 90 graus, para a cruzeta, para a luva que a gente acabou de ver agora, para uma luva de redução. O que significa essa luva de redução? Na ponta esquerda, nós tínhamos uma tubulação com certo diâmetro. Na ponta direita, nós temos uma tubulação com diâmetro menor, ou seja, uma luva de redução, tá? Uma meia-luva, uma bucha de redução, tá certo? Um tampão, ok? Aqui o tampão ele tem o intuito de impedir o fluxo, né? Daquele fluido a partir daquele ponto. Ou seja, tem a mesma função aqui dos bujões que a gente acabou de ver agora, tá certo? E por aí vai, tá bom? Basicamente, as conexões que a gente vai ver aqui, daqui em diante, se prestam a esse mesmo objetivo. A diferença vai estar aqui. Nesse caso, essas conexões têm a ponta rosqueada, tá certo? Tem a ponta aqui rosqueada. Nas ligações soldadas, é muito utilizado em aço carbono, uma vez que, né, esses aços carbonos têm uma alta soldabilidade. Geralmente a extremidade é chanfrada, tá, dessa tubulação, quando utilizado solda de topo. O que é isso? O que significa chanfrada? Significa que tem esse chanfro aqui, ó. Ou seja, aqui tinha um pedaço, né, de tubulação, e aí é feito esse corte. Para quê? Para que a gente possa soldar com maior facilidade dois tubos que tenham a extremidade chanfrada. Então, aqui vindo outro tubo, com esse tipo de preparação aqui para solda de topo, é garantido que a solda atinja a raiz aqui, certo? E não cause uma descontinuidade aqui na nossa solda, tá bom? Também temos o caso onde é utilizada uma solda de encaixe. E aí, nesse caso, a extremidade é lisa, ou seja, a extremidade se dá dessa maneira aqui. O que seria essa solda de encaixe? Seria quando o nosso elemento ou o nosso acessório passa por cima da tubulação, tá? Então, passa por cima aqui da nossa tubulação. E aí, com isso, a nossa solda é realizada nesse ponto aqui, ó. Ok? Ou seja, sendo assim, a gente não precisa fazer o chanfro aqui, certo? Para aumentar aqui a área de contato para uma solda de topo, por exemplo, tá certo? Na solda de encaixe, a gente pode utilizar a extremidade lisa, tá bom? Então, nós temos aqui, basicamente, os três tipos, né, de ponta de tubulação, de extremidade de tubulação, que são utilizados para ligações soldadas, tá certo? Nós temos aqui, então, o que a gente viu agora, a chanfrada.
tanto, né, nesse ponto aqui quanto esse ponto aqui, as duas são consideradas extremidades chanfradas, tá certo? Esse tipo de configuração aqui, ele é um pouco mais complexo. Por quê? Ele tem dois tipos de angulação. Então, serve para casos bem específicos, tá certo? Enquanto que aqui nós temos a extremidade lisa. Bom, as conexões para a solda de topo estão apresentadas aqui. Reparem que essas conexões têm a mesma ideia, né, das conexões que a gente viu nas ligações rosqueadas, tá certo? A diferença aqui é o quê? Que a ponta, a extremidade dessa conexão é para a solda de topo. Então, repare aqui que em todas as conexões nós temos um chanfro, certo? Na ponta ou na extremidade delas, onde a gente vai conectar aquele tubo, certo? Para uma solda de topo. E aí os objetivos aqui são os mesmos. Então, nós temos o joelho 90 graus, o joelho 45 graus, o joelho 180 graus, tá? Já aparece aqui. O T de redução, ou seja, nós temos uma tubulação vindo daqui com certo diâmetro, daqui com um certo diâmetro, e aqui nós temos uma redução, tá certo? A cruzeta, a redução concêntrica e a redução excêntrica, o T a 45 graus, a virola para flange, tá? E por aí vai. Temos também luvas que são aplicadas aqui nas ligações soldadas, tá certo? Mas geralmente as luvas, elas são utilizadas exatamente para solda de encaixe, certo? Então, a gente tem um tubo aqui de extremidade lisa, certo? No qual a extremidade dele aqui é lisa. Não vou desenhar aqui porque a gente já viu. Temos outro tubo aqui com extremidade lisa. E aí, aqui no meio, vem uma luva, tá certo? Essa luva aqui, repara que ela não é rosqueada, certo? Ela não é rosqueada, ela é uma luva de encaixe, tá? O que que vai garantir a estanqueidade dessa tubulação? A solda que nós iremos aplicar nesses pontos aqui da luva, tá certo? A solda que nós iremos aplicar aqui, tá bom? Isso vale tanto para uma luva quanto para uma união, que segue a mesma ideia daquilo que a gente viu, né, no item anterior, tá certo? Os tampões aqui, né, tem a mesma função que a gente já observou lá nas ligações rosqueadas, tá certo? De impedir o fluxo, né, de fluido naquele ponto da tubulação. A diferença aqui, né, pessoal, das ligações soldadas para as ligações rosqueadas, é que as ligações rosqueadas a gente pode, né, desmontar, certo? Aquela tubulação. Ou seja, se em um dado momento eu não preciso utilizar o fluxo naquela direção, eu posso utilizar um tampão rosqueado. Mas aí que tá, se daqui a um tempo eu precisar usar de novo, eu posso, né, tirar esse tampão, ele foi rosqueado ali, e conectar ali um tubo. Já nas ligações soldadas, isso torna um pouco mais complicado, certo? Então, isso é um inconveniente das ligações soldadas, tá certo? Uma vez que a gente faz o tamponamento da tubulação, para a gente voltar a ter fluxo por aquele ponto, naquela indústria específica, nós vamos ter que cortar aquele tampão, certo? E depois colocar uma outra tubulação ali para soldar novamente. Então, é um pouco mais complicado, tá certo? E aí nós temos aqui, né, um tampão aqui que foi utilizado solda de topo, certo? E um tampão aqui que foi utilizado solda de encaixe, ok? Bom, as conexões aqui para solda de encaixe aqui também segue a mesma ideia, tá? Mas aí, repare aqui que na solda de encaixe, internamente, nós temos o que aqui? Nós temos uma posição aqui no qual nós encaixamos a nossa tubulação. Então, no caso aqui do joelho 90 graus, a tubulação ela vai vir aqui, ó. Ela vai vir aqui, preenchendo toda essa região e saindo aqui para a esquerda. E aqui a mesma coisa, certo? Aqui a mesma coisa, com a solda vindo aqui nessa extremidade.
com a solda vindo aqui nessa extremidade, tá ok? O mesmo vale para todos os outros casos que nós estamos vendo aqui, tá bom? Bom, nós temos ainda as ligações soldadas aplicadas em chapas. O que que acontece, pessoal? No caso anterior, a gente estava falando de tubos que têm uma certa espessura, tá certo? Ou seja, tubos fabricados a partir de laminação e a partir de extrusão, tá certo? Aqui, nós estamos falando dos tubos fabricados a partir das costuras, tá? Que é aplicado em chapas, ok? Então, o que que acontece? Para a gente unir, certo, partes dessa tubulação, a gente precisa, todas as conexões aqui vai se dar através da curva de Gomos. Por quê? Aqui, a gente não consegue aplicar a mesma ideia do que a gente viu anteriormente nos conectores. Tá bom? Por quê? Porque esses conectores, eles são muito pesados para a gente estar aplicando ele em chapas. Então, toda a curva que a gente vai ver aqui, ela vai ser aplicada em chapas, tá? Ou seja, não vou ter conectores específicos, tá? E aí, com isso, a gente vai ter que fazer um estudo de caldeiraria, para que a gente chegue na planificação dessa chapa de uma maneira que, quando a gente curvar essa chapa, ela fique na posição que está sendo mostrada aqui mais à direita, para esses dois gomos aqui a 45 graus e os 4 gomos aqui a 90 graus, por exemplo. Tá certo? E aí, a parte prática do nosso curso vai estar ligado a essa parte ligada à caldeiraria, tá bom? Mas já fique sabendo de antemão que nós temos ainda dentro das ligações soldadas esses casos de tubulação, tá? Que são muito aplicados nas indústrias de processo, muito mesmo. Talvez esse caso aqui responde pelo menos aí por 50 a 60% das aplicações nas indústrias de processo, ok? E aí, por isso, a gente vai voltar nisso numa aula prática posterior. E aí, com isso, nós temos as derivações, certo? Que também são aplicadas, certo? Em chapas, e a gente vai ver como se dá essas derivações e como podem ser feitas isso a partir das chapas, tá bom? Bom, a extremidade do tubo é lisa para que seja encaixado o flange nas ligações flangeadas, certo? O que que vem a ser o flange, pessoal? Nós temos aqui o tubo com a nossa extremidade lisa, certo? E aí, esse flange aqui, ele é encaixado na nossa tubulação. Seja um encaixe aqui, né, para a realização de uma solda de topo, tá? Ou seja, ele é apoiado aqui no tubo e é feita uma solda aqui por todo o diâmetro, né, por toda a circunferência, tá, desse tubo, ou seja, para o encaixe do flange. Ou seja, o tubo passa por baixo, né, passa por dentro do flange e fica apoiado na ponta desse flange, tá ok? E aí depois é feita uma solda. Bom, e aí nós temos os vários tipos, certo? Nós temos o flange integral, o flange aqui de pescoço, o flange sobreposto, o flange rosqueado, ou seja, repare que nas ligações flangeadas, nós podemos ter o encaixe do flange com o tubo através do rosqueamento, tá? Onde o tubo vai ter um rosqueamento externo, né? E o flange vai ter um rosqueamento interno, ok? Vamos lá, então. Nós temos aqui o flange de encaixe, o flange solto, tá? Onde a gente tem aqui uma virola, tá? Para flange. O flange cego, que serve como se fosse um tampão. E o flange tipo anel. No flange integral, nós temos que esse flange é um tipo bastante resistente. No entanto, esse flange é o flange mais complicado em termos de fabricação. Por quê? Porque ele é um flange integral. O que isso significa? Que ele foi concebido durante a fabricação do tubo. Ou seja, aquele flange ele já nasceu na ponta do tubo. Tá? Ele já está ali, já veio do processo de fabricação dessa forma. Ok? O flange de pescoço é o mais utilizado em tubulações especiais, em tubulações industriais, sendo ele bastante resistente.
tá? E aí, o que que acontece? Nós temos aqui o flange, tá certo? Daqui para lá é o flange e para cá é a tubulação. E aí é feito o quê? É feito uma solda de topo, tá? Nós temos o flange fabricado separadamente da tubulação e aí na conexão destes é feito uma solda de topo, tá certo? E aqui a gente vê como é que se dá a conexão das tubulações através do flange, né? Com parafusos e porcas dando um aperto, tá bom? E aí, com isso, a gente tem a integridade aqui da nossa linha. O flange rosqueado, certo? Muda aqui o padrão aqui do tipo de conexão entre o tubo e o próprio flange, que é através de rosca. O flange sobreposto, tá? Repara que esse flange, ele corre por toda a tubulação, ou seja, o diâmetro dele, né, interno desse flange, ele é maior, certo? Levemente maior do que o diâmetro da nossa tubulação, e aí, com isso, ele passa por ela. E aí é feita uma solda em ângulo nessa posição aqui. O flange cego, tá? Que serve aqui, no caso, para fechar uma tubulação, ok? Então, nós temos um flange aqui colocado na tubulação, no caso aqui é um flange sobreposto, e aí, conectando com ele um flange cego, que tem a função ali, né? Similar do que a gente viu nos bujões e nos tampões, tá? As conexões flangeadas, certo? Seguem a mesma ideia do que a gente viu anteriormente. A diferença é que a extremidade dessas conexões é por flange, tá certo? Então, nós temos a curva 90 graus, curva 45, curva 90 graus com o pé, certo? Que é utilizado, no caso, quando a gente quer fazer alguma elevação, tá bom? De algum fluido, ou seja, a gente está saindo de uma posição aqui horizontal, tá? Para uma posição vertical, ok? A cruzeta, o T a 45 graus, a redução concêntrica e a redução excêntrica. As ligações tipo ponta e bolsa é restrita a condutos de água, esgoto e alguns produtos corrosivos, sendo raramente utilizada em processo. E o que acontece, pessoal? Essas ligações ponta e bolsa são geralmente utilizadas quando se tem uma pressão atmosférica ali atuando sobre o fluxo. Ou seja, o fluxo se dá através da gravidade, tá certo? E aí, com isso, a gente tem baixas pressões, certo? E com isso a gente pode utilizar conexões um pouco mais vantajosas. Tá? Essa conexão do tipo ponta e bolsa está sendo mostrada aqui na figura. E aí, vocês observam similaridade desse tipo de conexão com aquelas tubulações de concreto, certo? Aquelas adutoras que a gente vê quando as prefeituras fazem, né, obra no meio da rua e tal, quando precisa trocar uma adutora, vocês geralmente veem esse tipo de tubo, né, e de extremidade de tubo, nessas adutoras de concreto, certo? Então, é muito utilizada nesses casos, tá bom? Onde o que é feito aqui? É feito, né, como a gente pode observar aqui na esquerda, é feito a ligação, né, com outro tubo tipo ponta e bolsa, certo? Onde aqui nós temos a ponta, e aqui viria, né, a bolsa aqui da nossa tubulação. Aí, com isso, a continuação dela, ok? E aí nós temos aqui um anel retentor, um anel de vedação, tá? Que não deixa, né, esse fluxo vazar pelas laterais aqui da tubulação, tá bom? Conexões desse tipo aqui, nós também temos das mais variadas, certo? A diferença sendo a nossa extremidade, que é do tipo bolsa, ok? Bom, outros tipos aqui de ligação, nós temos também o NIPL de ligação de PVC, tá? Nas ligações de PVC, esse NIPL aqui é muito utilizado. Por quê? Porque como eu falei já da própria aplicação do NIPL, ele diminui, certo? A área efetiva aqui no qual ele está sendo colocado. Então, a gente sabe que as tubulações de PVC que passam, né, pelas paredes das casas residenciais, eles têm uma certa limitação ali em termos de espaço.
E aí os nipples são muito utilizados para essas conexões, tá? Além do próprio rosqueamento, né? É utilizado muito as ligações rosqueadas para esse caso também, tá bom? Aqui no caso a gente vê um revestimento com manta ou fibra de vidro, tá certo? Que seria um revestimento compósito, que dá estanqueidade, ok? É muito bom esse tipo de ligação para o níquel. Bom, as válvulas. As válvulas são dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper o fluxo em uma tubulação. São os acessórios mais importantes existentes nas tubulações, tá? E com isso requerem o maior cuidado na seleção, especificação e localização. Por quê? As válvulas são equipamentos muito custosos, tá? Eles levam boa parte do orçamento do projeto de uma tubulação, ok? E aí nós precisamos planejar bem a posição no qual colocaremos essas válvulas e o tipo de válvula que usaremos, porque varia muito também dentre os tipos, certo? E aí utilizar o mínimo possível de válvulas seria o ideal, tá? Mas como não é possível, nós temos os variados tipos existentes de válvulas que são utilizados em tubulações industriais, tá certo? Então, aqui na figura nós vemos alguns exemplos dessas válvulas. Bom, na construção das válvulas, o que nós temos? Nós temos aqui, basicamente, começando de cima para baixo, o corpo da válvula, tá? O que vai ser o corpo da válvula? É toda a parte interna aqui da válvula, né, no qual vai se dar o fluxo. Então, toda essa partezinha aqui da válvula, certo? Toda essa partezinha aqui da válvula, aqui, ó, é designada como corpo, tá? Que é a parte no qual vai se dar o fluxo daquele fluido. O ponto 2 aqui nós temos a entrada e saída de fluxo, né? No caso aqui, sendo mostrado aqui como 10, né? O fluxo natural aqui, da esquerda para a direita, mas nós vamos ver que as válvulas, elas têm uma categoria de válvulas, certo? No qual o fluxo pode se dar nas duas direções, ou seja, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá certo? Em 3 aqui, nós temos a sede da válvula, tá? Esse ponto aqui sendo um dos pontos mais importantes para uma válvula, porque vai ser nessa sede da válvula aqui que nós vamos ter a real vedação para passagem ou não daquele fluido, tá certo? No ponto 4 aqui, nós temos a haste, tá? Que nada mais é que o ponto, né, de conexão aqui entre o atuador, que está aqui em 5, tá? Que nada mais é que o dispositivo no qual vai realizar, de fato, o fechamento de passagem daquele fluxo, tá? E o volante, tá? Ou alavanca, certo? Que está aqui na posição 6. Então, essa haste serve para isso. O 7 aqui, que é o castelo é um conjunto aqui de elementos, certo? Onde aqui nós vamos ter o quê? O castelo nada mais é que um dispositivo que tem a função de quê? De ter nele ali o volante ou alavanca, certo? E a conexão dele com o atuador, e que isso não vaze por dentro dele. Ou seja, que aquele fluxo de fluido não vaze pelo ponto, né? Pelas laterais ali da haste, tá certo? E aí, com isso, nós temos a aplicação de vedantes, que no caso aqui é colocada a gacheta, tá? Mas podemos ter alguns outros tipos de anéis de vedação e uma porca, né? Ou sobreposta que vai realizar aquele aperto ali daquela gacheta e que vai impedir com que o fluxo, né, de fluido transborde pela haste, tá? E siga o seu fluxo aqui natural. Ok? Então, com isso, nós temos as partes da válvula. Na classificação das válvulas, elas se subdividem basicamente em 3 classes. Fluxo em qualquer direção,
ou seja, aquilo que eu comentei agora, certo? No caso, se a gente tem uma válvula conectando uma tubulação horizontal, né? Eu estou falando do fluxo da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, ou seja, fluxo em qualquer direção. No caso de uma válvula colocada na posição vertical, eu estou falando de cima para baixo ou de baixo para cima, ok? O fluxo em uma só direção quer dizer com que o fluxo ou vai só da esquerda para a direita, ou vai só da direita para a esquerda, em uma posição horizontal. Já na posição vertical, ou vai só de cima para baixo, ou vai só de baixo para cima, tá? Isso seria o fluxo em uma só direção. E as válvulas controladoras de pressão, tá certo? Nós veremos mais ao final. Bom, no fluxo em qualquer direção, nós temos a subdivisão aqui em duas classes, que seriam as válvulas de bloqueio e de regulagem. Em termos de características gerais, o que nós temos aqui, para já estar comentando? As válvulas de bloqueio, elas funcionam na posição totalmente abertas ou totalmente fechadas. Ou seja, são válvulas do tipo que a gente fala, né? Válvula on-off. Tá? Ou seja, ou está aberta totalmente, né? Ou está totalmente fechada. Tá? Não é utilizado esse tipo de válvula na posição parcialmente aberta. Tá? Enquanto que na válvula de regulagem, como o próprio nome já diz, nós podemos regular, certo? O fluxo de fluido passando por aquele ponto. Ou seja, essas válvulas funcionam tanto totalmente fechadas, como totalmente abertas, como parcialmente abertas também. Aí você pode falar para mim bem assim, mas professor, então já que a válvula de regulagem ela funciona também totalmente aberta e também totalmente fechada, por que nós temos as válvulas de bloqueio? Né? Já que as válvulas de regulagem já cumprem o papel das válvulas de bloqueio. Aí nós temos a desvantagem das válvulas de regulagem, que é o quê? Elas ocasionam uma forte perda de carga naquele ponto da tubulação. Aí vem outra pergunta, né? Professor, o que é perda de carga? Pessoal, basicamente perda de carga, para vocês que estão começando agora, né, estão no primeiro ano, perda de carga nada mais é que a perda de pressão daquele fluido que está sendo transportado naquela tubulação. E aí, pessoal, com a perda de pressão, o que vai acontecer? O fluido ele vai freando, certo? Ou seja, se eu tenho que transportar um fluido de um ponto aqui a 2 quilômetros, vamos supor, dentro daquela indústria de processo, eu preciso transportar esse fluido daqui para daqui 2 quilômetros. Essas válvulas de regulagem, elas vão ocasionar o freio desse fluido. E aí, o que acontece? O que eu vou ter que instalar nessa tubulação para que eu faça com que esse fluido volte a ganhar pressão? Bombas. E bombas é um elemento muito caro adicionado numa tubulação. Tá? Vocês vão ver esse conteúdo de bombas, é uma disciplina específica, tá? Para tal. A disciplina de máquinas de fluxo, tá certo? Mas esses equipamentos, eles são adicionados para dar exatamente essa pressão, esse fluxo para esse fluido, tá certo? E as válvulas de regulagem atrapalham, elas freiam. E aí que tá. Se eu vou aplicar uma válvula que vai ou estar totalmente aberta ou totalmente fechada, só vai ter esse tipo de aplicação, é mais interessante eu botar uma válvula de bloqueio do que uma válvula de regulagem. Por quê? As válvulas de bloqueio têm uma perda de carga menor, tá certo? E aí, as válvulas de bloqueio se subdividem ainda em três, tá? Conforme vocês podem ver aí. E as válvulas de regulagem se subdividem em cinco. Vamos ver cada uma delas aqui, alguns pontos e características específicas, tá bom? Começando pelas válvulas de bloqueio. Válvula de bloqueio, né? A válvula de gaveta, tá certo? É uma válvula de uso mais frequente. Válvulas de bloqueio de líquidos, por excelência, não devem operar parcialmente abertas ou fechadas, conforme já mencionei anteriormente, certo? São válvulas on-off. Não dão uma vedação absolutamente estanque, tá ok? Aqui tem um outro inconveniente.
desse tipo de válvula e não são recomendadas para velocidades de escoamento muito altas, sujeitas a vibrações no transporte de líquidos com sedimentos, tá? E no transporte de líquidos com sedimentos. Então, aqui nós temos um aspecto construtivo dessa válvula, tá bom? Repare que aqui é como se ela tivesse uma gaveta. Se eu olhar isso aqui numa vista frontal, a gente vai ver, né, um círculo, tá? Esse ponto aqui que seria o atuador dessa válvula, tá certo? Ele é um círculo. E aí, ele ou está fechado, né, tamponando aquela nossa tubulação, ou ele está aberto, ou seja, esse atuador aqui, ele vem e fica acima. E aí, repare que esse espaço aqui, ó, na válvula, esse espaço aqui na válvula, é exatamente para isso. Para que essa parte aqui, quando está na posição totalmente aberta, fique na parte superior. Tá certo? E aí nós temos a atuação através aqui do nosso volante. Ok? Temos aqui dois exemplos, certo? Desse tipo de válvula atuando. Ok? E aí repare que quando ela está na posição totalmente aberta, o fluxo se dá livremente aqui, ó. Livremente, ou seja, com isso eu tenho uma baixa perda de carga, tá? Porque o fluido ele passa um pouco mais tranquilo quando essa válvula está totalmente aberta, tá bom? Válvula de Macho representa cerca de 10% das válvulas utilizadas na tubulação industrial, aplica-se principalmente no bloqueio de gases, mas também no bloqueio rápido de líquidos, tá? Então, enquanto a válvula de gaveta é utilizada em líquidos por excelência, a válvula de Macho ela já é mais utilizada no bloqueio de gases, tá? Muito em virtude porque essa válvula ela tem um sistema de vedação um pouco mais interessante. Tem uma baixa perda de carga e ocupa um espaço menor que as válvulas de gaveta. Tá? Por quê? Enquanto as válvulas de gaveta, conforme vocês podem ver aqui na figura mais à esquerda, ó, nós temos uma válvula de Macho. Enquanto a válvula de gaveta, nós precisamos desse espaço aqui, ó, a mais, né? E repare aqui que toda a parte aqui do castelo e do volante da válvula ocupa um espaço considerável. Numa válvula de Macho, nós já não temos isso. Aqui, nós já podemos ter diretamente a nossa alavanca, tá certo? Ou seja, ocupa um espaço menor, tá certo? Isso pode ser vantajoso, tá bom? E aí, aqui, repare que nessa válvula nós temos aqui um orifício, certo? No qual, nessa posição aqui, nós estamos com ela aberta, ou seja, o fluxo vai passar aqui, né, chegando ao outro lado, e quando eu girar, certo? Através da alavanca isso aqui, nós vamos colocar essa parte aqui, que está maciça, né, de frente para o fluxo, ou seja, nós iremos fechar o nosso fluxo aqui, tá? Conforme vocês podem ver na imagem aqui mais abaixo, ó, na posição aberta e posição fechada, tá bom? E temos a válvula de Macho do tipo esfera. A diferença, né, é que, enquanto na válvula anterior o atuador tem um aspecto cônico, certo? Aqui nós temos um aspecto esférico. E aí nós temos aqui um furo, né, nessa esfera, que na posição aberta faz passar o fluxo. E aí quando nós, né, giramos aqui a nossa alavanca, nós deixamos o fluido de cara com a posição aqui maciça da nossa válvula, tá? E aí repara novamente aqui na figura da direita que o fluido ele passa livremente aqui, ó, pela válvula, certo? Que gera uma baixa perda de carga. Tá? Temos aqui alguns exemplos das válvulas de Macho tipo esfera, tá bom? Algumas delas muito utilizadas, né, em sistemas de jardinagem, em áreas de serviço, certo? Algo um pouco mais fácil para vocês estarem entendendo em termos técnicos, né? Utilizadas em residência. A válvula de regulagem. Agora nós estamos dentro das válvulas de regulagem, certo? Onde essas válvulas elas funcionam parcialmente abertas, ok? E o grande inconveniente é que elas têm uma alta perda de carga, tá certo? Além disso, geralmente tem uma excelente vedação, tá bom? Principalmente a válvula tipo globo,
e não trabalham com fluidos com sedimentos. Tá? Então, fluidos que estão sujos ou que carregam, né, que carregam algum tipo de sedimento, não é utilizada essa válvula tipo globo. Por quê? Olha aqui como é que se dá o aspecto construtivo dessa válvula. Tá? Nós temos aqui o fluxo vindo da esquerda para a direita, tá? Por exemplo, ok? Essa válvula aqui, ela pode ser o fluxo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá, pessoal? Ela é uma válvula que se dá nos dois sentidos, tá bom? Então, olha só, quando o fluido vem aqui da esquerda para a direita, o que vai acontecer quando essa válvula estiver fechada? O fluido vai ficar aqui parado e aí os sedimentos eles vão se depositar aqui no fundo, tá? E aí o que acontece? Né? Uma vez que esse fluido ele vai passando, vai passando, vai passando e esses sedimentos vão se depositando, uma hora esses sedimentos vão levar ao entupimento da válvula. Tá? E aí, por isso que essa válvula ela não é aplicada quando se tem fluidos com sedimentos. E por que que as válvulas de regulagem têm uma alta perda de carga? Repara só no caminho, né, mostrando aqui na figura um pouco mais à direita, no caminho que o fluido toma quando ele passa por essa válvula. Repara a volta que ele dá. Essa volta que ele dá causa perda de carga no fluido. Por quê? O fluido que vem aqui da esquerda para a direita, ele vem reto, primeiramente. E aí ele bate aqui nessa parede, sente turbulência, tá? Sente turbulência aqui e volta para cá. Aí sobe, bate aqui, certo? Dentro das partes da válvula aqui, sente interferência e vem para cá. Ou seja, tudo isso causa uma perda de carga enorme nesse tipo de válvula, tá certo? Bom, nós temos a válvula globo em Y. Por que ela é colocada aqui em Y? Porque diminui consideravelmente a perda de carga. Repara que aqui o fluido não dá uma volta muito grande, ele dá uma volta um pouco menor. Com isso, nós temos uma menor perda de carga. E também evita o acúmulo de sedimentos abaixo aqui do tampão, tá? Que seria nessa parte inferior aqui, certo? Aqui repare que não forma uma ovulação aqui na nossa tubulação, na nossa válvula, certo? Bom, na válvula de regulagem do tipo agulha, o atuador é uma peça cônica, bem fina e cônica, e permite o controle de precisão do fluxo. Então, se a gente precisa de um controle preciso de vazão, tá? Esse tipo de válvula de regulagem, ele vai ser o preferível, tá? Repara aqui como é que se dá, tá? Esse tipo de atuador, tá? Aqui nós temos a agulha, tá certo? Nós temos aqui a agulha e a ideia é a mesma da válvula globo, tá? O fluido vai vir aqui da esquerda para a direita, vai subir por aqui, essa válvula ela vai abrindo aos poucos, ok? E aí com isso eu tenho um controle melhor e mais preciso daquele fluxo que sai aqui pela direita, ok? De regulagem tipo diafragma, desenvolvidas especialmente para bloqueio e regulagem de fluidos corrosivos, tóxicos ou perigosos. Por quê, pessoal? As válvulas que a gente viu anteriormente, geralmente os atuadores, tanto na válvula do tipo agulha quanto na válvula tipo globo, esses atuadores aqui são atuadores metálicos, tá? Feitos em aço carbono, ok? E aí, o que acontece? Se a gente está realizando o transporte de algum fluido corrosivo, esse fluido corrosivo, ele vai causar corrosão do atuador. E aí, com isso, com o tempo, esse atuador não vai mais realizar a regulagem, né, desse fluido de maneira eficiente. E aí, com isso, a gente pode utilizar uma válvula do tipo diafragma, onde o atuador ele é um elastômero, tá? O polímero elastômero. E aí, com isso, nós ganhamos, né, em termos de resistência à corrosão, quando a gente utiliza esse material, tá bom? Agora, nós temos uma limitação em relação à temperatura e pressão. Porque os elastômeros, eles não resistem a alta temperatura e pressão também, tá certo? E aí, com isso, acaba gerando a falha da válvula.
Nós temos aqui o que seria um tipo de válvula do tipo diafragma, tá certo? Nós temos aqui o atuador, tá? Nós temos aqui o tampão aqui, e aí um diafragma aqui que é instalado, né? Um diafragma elastômero aqui que é instalado na parte inferior. E aí, na posição fechada, esse diafragma ocupa aqui essa posição aqui tracejada e acaba fechando, né? Impedindo a passagem aqui do nosso fluxo. Tá certo? Válvula de regulagem tipo borboleta são leves e econômicas, tá certo? O que que acontece? Todas as válvulas que a gente passou até agora são elementos bastante pesados, tá? Numa tubulação. E geralmente tem que ter um suporte, né, que dá sustentação para essa válvula naquela posição, não deixando ela, não deixando ela sem ponto de apoio em relação à tubulação. Ou seja, só a tubulação segurando a válvula não vai dar certo, porque aí a tubulação vai, né, empenar, vai acabar ficando empenada, né, à medida que a gente tem aqui uma válvula aqui instalada sem nenhum tipo de apoio, tá certo? A tubulação acaba ficando um pouco empenada em virtude do peso que essa válvula imprime a todo o conjunto da tubulação. Então, ela precisa de um suporte. Tá? E aí, o que que acontece? Essa válvula tipo borboleta, ela é leve. Tá? E ela, sim, consegue ser utilizada em casos onde a gente pode colocar a válvula em suspensão. Tá bom? Para trabalharem tanto como bloqueio, elas trabalham, então, tanto como bloqueio, certo? Ou seja, essas válvulas, elas têm baixa perda de carga. Baixa perda de carga. Quanto regulares em serviços de alta corrosão, tá certo? São empregados principalmente em tubulações de grande diâmetro. Então, temos aqui umas figuras que representam essa válvula, tá certo? Repare que essa válvula não tem um corpo, ok? Na verdade, o corpo dela aqui é um diâmetro, certo? Que é colocado aqui o atuador dela, tá bom? Vamos passar um pouquinho mais rápido agora, para que a gente consiga terminar essa aula aí com o tempo de 1 hora, tá bom? Bom, a válvula de regulagem tipo controle são válvulas usadas em combinações com instrumentos automáticos e controlados à distância, tá certo, pessoal? Todas essas válvulas anteriores aqui, repare que os atuadores, as válvulas, ou a gente tem volante ou a gente tem uma alavanca, ou seja, elas são operadas manualmente, tá certo? Repara aqui, ó, todas elas ou tem volante ou tem uma alavanca. Tá? Já as válvulas de controle, elas são acionadas automaticamente, tá? A partir de uma central de controle, por aí vai. E aí, por isso, elas são mais robustas aqui, ok? Aqui no corpo dela, elas são muito mais robustas, tá certo? De tal modo que elas possam transmitir o sinal até uma central de controle. Temos as válvulas que têm o fluxo em uma só direção, ou seja, ou é só da esquerda para a direita ou só da direita para a esquerda. E aí, essas válvulas são chamadas de válvulas de retenção, tá? São válvulas automáticas, tá, pessoal? Elas não precisam de atuação, ok? Ou seja, elas funcionam automaticamente, tá? E não é a partir de uma central de controle, elas funcionam por si só, tá? Vamos ver como é que funciona. E nós temos esses 4 tipos aí. Portinhola são as válvulas de retenção mais utilizadas, empregadas para serviços com líquidos. O que que nós temos aqui? Nós temos uma portinhola aqui, nessa posição, ó, repara aqui a portinhola, tá? E aqui nós temos um pino. Aí o que que acontece, pessoal? Quando o fluido vem daqui para cá, né, com uma determinada pressão, o que que ele faz com a portinhola? Automaticamente ela abre, em virtude dessa pressão. E aí o fluxo passa, certo? Já quando o fluxo tenta vir aqui da direita para a esquerda, com a portinhola fechada, certo? Com o batente aqui, o fluxo não vai passar. Ou seja, ela é automática no sentido que o fluxo só passa aqui da direita para a esquerda e não passa da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, não passa da direita para a esquerda, tá certo? Temos aqui alguns exemplos desse tipo de válvula, tá bom?
Uma válvula do tipo pistão, também é uma válvula de retenção e tem a mesma ideia. Nós temos aqui, da direita para a esquerda, a entrada de fluxo. Da esquerda para a direita, a entrada. Por quê? O fluxo vem de baixo para cima, empurra o pistão por essa guia, o pistão sobe e aí, com isso, o fluxo passa naturalmente. Já da direita para a esquerda, isso não acontece da mesma forma. O fluxo vem por aqui, e aí quando ele tentar passar aqui, ele vai esbarrar com os pistões na posição fechada, tá? E não vai conseguir passar, tá bom? Adequado ao trabalho com gases e vapores. Tipo esfera, tá? A mesma ideia do tipo pistão, ok? Mas ela é recomendada para fluidos muito viscosos, tá certo? E a válvula de retenção tipo pé, tá ok? Essa válvula aqui ela é um pouco mais especial, funciona, é bem semelhante ao que ocorre na válvula de pistão, tá certo? Bem semelhante mesmo. A diferença é que o fluxo vem aqui, né, por ambas as direções e o que acontece com eles? Eles empurram, certo? O tampão aqui, o pistão, certo? Para cima nessa posição e passam pelas laterais. Já quando o fluxo vem de cima para baixo, e aí essa válvula aqui, ela é utilizada geralmente quando a gente está fazendo um fluxo vindo num campo horizontal para um campo vertical, quando o fluxo tenta descer, a válvula não vai deixar. Tá? Geralmente é utilizado em linhas de sucção de bombas não afogadas. Tá certo? Vocês vão ver um pouco mais dela quando vocês estudarem as bombas em máquinas de fluxo. E válvula de retenção do tipo fechamento. Essas válvulas funcionam semelhante às válvulas de regulagem, tá? Só que a diferença é o seguinte, que na posição aberta funciona como válvula de retenção de pistão. E na posição fechada funciona como válvula de bloqueio. Porque o que acontece aqui? Aqui nós temos sim um volante. Ou seja, nós temos sim a atuação de um operador. Só que, quando essa válvula está na posição aberta, ela funciona como uma válvula de retenção. O que isso quer dizer? O fluido entra aqui, certo? Empurra, né, essa válvula aqui, esse atuador aqui para cima e passa. Já na posição contrária, ele não consegue fazer isso, porque o atuador vai ficar nessa posição aqui. Agora, eu posso fechar essa válvula de tal maneira que nem o fluxo vindo daqui, da esquerda para a direita, ele passe. Basta eu fechar aqui o volante, girar o volante, e a haste apoia aqui no nosso pistão. E aí eu impeço ele de subir, mesmo de baixo para cima. Entendeu? E aí eu consigo fechar a tubulação como uma válvula de bloqueio. Tá certo? Válvulas controladoras de pressão, nós temos as controladoras a jusante e a montante, tá certo? Vamos falar aqui apenas da válvula de segurança livre, em virtude do nosso tempo, tá bom? Mas, mais à frente, provavelmente vocês vão ver um pouco dessas aqui quando estudarem novamente máquinas de fluxo, tá? Uma vez que nós temos as controladoras as válvulas redutoras de pressão e reguladoras de pressão, tá certo? Bom, a válvula montante do tipo segurança e alívio, ela tem qual objetivo, pessoal? Como o próprio nome já diz, ela é uma válvula de segurança e de alívio. Então, ela é utilizada em vasos de pressão, tá certo? O que são vasos de pressão? Vasos de pressão são vasos, né? São equipamentos fechados, tá? No qual nós temos aqui algum tipo de fluido, tá? Sendo submetido a uma certa pressão, e aí, à medida que essa pressão vai aumentando, chega um ponto que essa pressão é tão elevada que, pelas especificações do vaso de pressão, isso pode ocasionar algum tipo de falha. E aí, por segurança, nós aliviamos essa pressão, tá? Através da válvula de segurança. Certo? Ou seja, essa válvula de segurança, repare que o aspecto construtivo dela, ó, ela tem uma mola,
tá? No qual ela pressiona aqui, certo? Para que o fluido que tiver aqui, ele não saia. Mas, à medida que essa pressão aqui vai aumentando e vai aumentando, o que vai acontecendo com essa mola aqui? Ela vai, naturalmente, ser comprimida, e aí, com isso, nós teremos a abertura automática. E aí, com isso, nós iremos realizar o alívio da pressão através do escapamento desse fluido, tá certo? Que geralmente é um gás, tá, pessoal? Geralmente é um gás. E aí, o que acontece? À medida que esse fluido vai escapando, a pressão vai fazendo o quê? Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. A mola vai voltando a ficar na posição natural, estendida, certo? E fecha. Ou seja, volta a pressão regular daquele vaso de pressão. Tá ok? Vocês têm um exemplo disso em casa, nas panelas de pressão. As panelas de pressão, elas têm uma válvula de segurança, certo? Que faz exatamente esse papel. À medida que aquela comida que você está fazendo ali, com água, né, geralmente, aquela água vai virando vapor, aquela pressão vai aumentando ali dentro, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chega um ponto que nós precisamos aliviar essa pressão. E aí, com isso, a gente faz o escapamento, né, desse vapor. E aí, com isso, a panela de pressão começa a fazer lá o barulhinho dela característico, certo? Se ela não fizer esse barulhinho, cuidado, porque alguma coisa tem de errado, tá certo? Alguma coisa tem de errado. Bom, pessoal, já temos aí 1 hora aí de videoaula, certo? Com isso, nós finalizamos, tá? Todo o nosso conteúdo a respeito de tubulações, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estarei no horário de atendimento com vocês às sextas-feiras, tá certo? Fiquem com Deus e até mais.